E ele fala você contrapor a meta versus o sistema, que é o quê? Ao invés de você focar somente na meta, naquele resultado que você quer, Sim. você tem que se concentrar também dentro de um processo ou de uma rotina que vai trazer consistência para você conseguir atingir aquele objetivo. Um hábito bom e define 4 etapas. 1. Tornar o hábito claro, tornar o hábito atraente, tornar o hábito fácil e tornar o hábito satisfatório. Em contrapartida, para você eliminar um mau hábito, você primeiro tem que tornar o mau hábito invisível, tornar ele desinteressante, torná-lo difícil e torná-lo insatisfatório, que é a oposição aos 4 pontos de um bom hábito. Na verdade, o hábito é um atalho mental, certo? Quando a gente cria o hábito, ele é um atalho para a gente fazer algo repetidamente e muitas vezes até sem pensar. Então, se é um hábito bom, né, ao longo do tempo e você pratica este bom hábito de uma maneira consistente, o impacto ao longo do tempo vai ser extremamente positivo, né? Ao passo que se o hábito é ruim e você fica ali no automático, então ele vai trazer alguns prejuízos, né? Olá, bem-vindo ao episódio 396 de Vida nos Trilhos. Imagine um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus. É o que promete o livro Hábitos Atômicos, que a gente vai destrinchar agora. E aí, Jefferson, você tem hábitos atômicos? Como é que é esse negócio aí? Atômico, qual que é o átomo, né? É, Voltar qual na que é o escola, átomo? falar do átomo, lembra do átomo? Acho que é a menor Claro, partícula, alguma coisa assim. Então, claro, porque você sabe, né, que o átomo, né, vem de indivisível, porque se acreditava que não podia dividir mais, mas o povo estava errado, né? isso aí, hoje tem o próton, o elétron, vai dividindo, dividindo, dividindo e não acaba mais, né? Ixi, tem um monte de coisa, né? Tem Hoje a os gente fala em quarks, né? os quarks, Tem um monte de coisa. nanotecnologia. Pois é. E os hábitos, então? Hoje nós vamos falar de hábitos. Seus Vamos falar hábitos de são bons hábitos, né? hábitos, Edward? Você tem bons hábitos e maus hábitos, assim como eu, certo? Todo mundo tem bons hábitos e maus hábitos. Esse livro aqui, eu li ele em 2021, cara. Você leu ele quando? Próximo de quando você leu também. Um pouquinho antes, talvez, um pouquinho depois. O legal do livro, então vamos lá, vamos direto aqui no ponto, né? Ele tem quatro partes, né? Que para criar o bom hábito, porque ele tem a parte de criar o hábito bom e a parte de eliminar um mau hábito. Então, para criar um hábito bom, ele define 4 etapas. 1. Tornar o hábito claro, tornar o hábito atraente, tornar o hábito fácil e tornar o hábito satisfatório. Em contrapartida, para você eliminar um mau hábito, você primeiro tem que tornar o mau hábito invisível, tornar ele desinteressante, torná-lo difícil e torná-lo insatisfatório, que é a oposição aos 4 pontos de um bom hábito. E aí, Exatamente. Jefferson? Pois é. E o hábito, ele, né, ele, em certa medida, ele acaba moldando um pouco daquilo que a gente vai fazendo no nosso dia a dia. Porque, na verdade, o hábito é um atalho mental, certo? Quando a gente cria o hábito, ele é um atalho para a gente fazer algo repetidamente e muitas vezes até sem pensar. Então, se é um hábito bom, né, ao longo do tempo e você pratica este bom hábito de uma maneira consistente, o impacto ao longo do tempo vai ser extremamente positivo, né? Ao passo que se o hábito é ruim e você fica ali no automático, então ele vai trazer alguns prejuízos, né? Então, eu acho que a parte central ali, principalmente na parte onde ele faz a introdução, eu acho que esse ponto é bem interessante, porque ele vai mostrando que às vezes, pequenas ajustes que a gente vai fazendo, algumas mudanças,
ao longo do tempo, elas vão trazer resultados extremamente positivos. E a gente muitas vezes é impaciente por esses resultados. Então, essa dicotomia que ela é interessante. Então, ele trabalha muito essa questão de você perceber que o hábito ele tem até um platô lá no começo do livro, ele traz lá que é o que a gente espera versus o que acontece quando a gente começa um hábito. Às vezes o resultado ele demora um pouco para acontecer, mas em algum momento ele começa a acontecer, né? E aí ele tem aquela curva ascendente. Então, a questão de você ter o hábito atômico, né, é um pouco disso, né, que ele fala do 1%, né, lá no começo do livro também. Eu acho que é interessante esse conceito de você fazer pequenas melhorias de uma maneira contínua. Então, Melhorar 1% a cada dia. Sempre. exatamente, sempre. Você estava falando aí, né? Então, vamos pensar assim na primeira etapa, né? Que é torná-lo claro. Isso eu acho uma coisa bacana do livro, né? Claro, hábito leva tempo. Então, não é de um dia para o outro. Normalmente dizem que é 21 dias, né? Pelo menos para um hábito. Mas na verdade, não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim, né? Ele conta no livro a questão do tempo, ele fala ele dá um exemplo, que é o bambu. Então ele fala o seguinte, o bambu tem uma determinada espécie que ele fica 5 anos criando raízes. Você não vê ele acima da terra. Mas em algum momento, ali ele chega a atingir 27 metros em um prazo de, eu acho que era 6 semanas. Então, tipo assim, imagina, o crescimento dele é rápido. Mas ele teve um período que ele teve que construir o quê? As raízes, né? Ter a profundidade, né? Se Sim. fortalecer para depois ele crescer. Tanto que tem muitas metáforas, né? Do bambu, que ele enverga, mas não quebra. Então, mas você tem ali base sólida, né? Se sustentando ele dentro da terra. Então, essa questão do tempo é interessante mesmo. Você sabe qual que é o tipo da pessoa que nunca larga um hábito? Hum, É o monge. o monge. Pois é. É que ele veste um hábito. Piada Ele ruim, veste? meu Deus do Ah, céu. A essa freira piada. também, A né? freira Tem o também. hábito. Eles vestem o hábito. Mas o hábito dele, você sabe como que escreve? É diferente, né? Eu acho que é diferente. Depois a gente dá uma Não gulgada. sei. Mas vamos lá. Hábito da roupa, né? Hábito. Ah, Mas o ponto principal do livro ele já entra em tornar claro os seus hábitos, né? Então, assim, eu acho interessante realmente a gente estudar tanto os bons quanto os maus, porque nós temos bons hábitos. Por exemplo, escovar os dentes. A maioria das pessoas tem o hábito de acordar de manhã e já escovar o dente, certo? E é um certo. hábito que foi criado de alguma e a gente sabe que a população há muito tempo atrás não tinha esse hábito. Depois de um tempo que isso se tornou hábito. E aí tem histórias que contam isso, né? Porque os dentifrícios, né? Não era uma coisa agradável, depois fizeram ela ficar mais agradável, dá aquela sensação boa depois de escovar o dente. Então, e aí entra numa questão que está no que é discutido no livro, que é a recompensa. Então, escovar o dente traz uma recompensa imediata, que é a sensação de bem-estar e hálito bom. Você se sente bem depois de escovar o dente. Se sente mais, né? Às vezes você tá assim, você fala, meu Deus, eu tinha um colega que fala assim, nossa, tô com um gosto de cabo de guarda-chuva na minha boca, deixa eu... Vai ele escovar o dente. E Falava assim. você sabe que houve um grande avanço na saúde do ser humano justamente por conta desse hábito, né, da escovação, da higiene Verdade. bucal, porque muito do que acontece dentro da gente, claro, depende do alimento que você come, uma série de coisas, mas a higiene bucal, ela é um predecessor da boa saúde, inclusive atualmente. Então, pessoas que escovam o dente com mais frequência ou mantêm uma higiene mais adequada, digamos assim, ele tem um nível de saúde melhor, porque começa na boca, né? Exato. Então tem todo um O bafo trabalho aí de onça deve ter relacionado uma à higiene saúde bucal. péssima, né? Oi? O bafo de onça deve ter uma saúde péssima. Pois é.
Tem o João Bafo de Onça, lembra? Da É. Disney lá, dos gibis. Mas vamos aqui, ó. Ele começa assim, para você preencher uma avaliação de hábitos e anotar os seus hábitos para se conscientizar. Então, isso eu acho que é legal, a gente fazer esse exercício. E a gente que pratica o journal, né, eu e o Jefferson somos, assim, adeptos do journal. Então, a gente mantém um diário, um registro, e todas as nossas metas estão nesse journal tal. Então, para a gente fica mais fácil pensar nisso, porque o journal é uma ferramenta também de autoavaliação. Mas é importante a gente perceber, pô, eu tenho um hábito legal, que é o hábito de guardar as coisas no mesmo lugar, por exemplo. Porque tem pessoas que nem conseguem fazer isso. Aí ela tem que desenvolver o hábito de guardar as coisas no mesmo lugar. Eu, por exemplo, sou muito sistemático. Então eu consigo guardar as coisas no mesmo lugar, agir mais ou menos da mesma forma, o que me dá certa eficiência quando eu estou fazendo algumas coisas, né? Então eu acho interessante. E, claro, depois a gente tem os outros hábitos ruins que a gente pode se autoavaliar, né? Ah, tem alguma coisa na alimentação que não é legal, né? Ou algum outro hábito que você tem, vive esquecendo alguma coisa, ou aquela coisa de chegar atrasado. Então, acho que é interessante fazer esse inventário, né? A primeira coisa é a gente fazer o inventário de todos os nossos hábitos, sejam bons, sejam ruins. E aí, após fazer o inventário, a gente tem que começar a ter uma intenção em relação a esses hábitos. Pois é. Ele fala muito da relação entre a meta, né, que você estabelece, igual você falou, né, tem o journal para você escrever, e ele fala você contrapor a meta versus o sistema, que é o que? Ao invés de você focar somente na meta, naquele resultado que você quer, né, Sim. você tem que se concentrar também dentro de um processo ou de uma rotina que vai trazer consistência para você conseguir atingir aquele objetivo. Então ele fala que o sistema muitas vezes ele é até mais importante no primeiro momento do que a meta em si, porque Eu, a meta eu acho que é verdade. então, porque imagina o seguinte, a pessoa está buscando, sei lá, de repente ela está com um peso um pouco maior, ela quer perder um peso. Só que se ela focar somente na perda daquele peso adicional que ela tá, sei lá, eu quero perder 5 quilos. Então, ele vai estar focado ali. A hora que ele atingiu aquela meta, ele não mudou o hábito ou o sistema que está por trás para manter uma vida saudável. Então, ele coloca muito essa questão da meta versus o sistema, que é importante as duas coisas, mas o sistema, às vezes, ele vem até antes de você definir a meta. Porque a partir do momento que você ajustou essa rotina, é muito mais fácil você atingir aquele resultado. Aí, de novo, aí volta lá, 1% de melhoria, quando ele fala lá, né, você sempre está melhorando um pouquinho ao longo do tempo, é a questão dos juros compostos, né? Então, você vai realmente evoluindo e trazendo o resultado, principalmente nos hábitos bons, né? Então, se você tiver um sistema, é muito mais fácil você atingir, né, aquele resultado. Então, ele fala muito sobre, né, focar no sistema no primeiro momento. Achou isso É, interessante. quando você fala em sistema, aí vem à minha cabeça a palavra estilo de vida. Principalmente no que você falou de, vou perder peso. Então, assim, por quê? Porque eu quero ter uma barriga tanquinho, sei lá, seja o que for, né? Aí a pessoa fica presa naquele negócio que está um pouco distante. E eu acho que o risco maior é que ela não vai. Ela pode desistir antes, porque ela não se vê ainda no estilo de vida saudável. Ela só quer ir à meta. Então, para ela, tudo que está no meio do caminho se torna um sacrifício. Então, por Aí isso que fica ele tem pesado, né? aqui. É, Fica pesado. Então, por isso que ele tem os passos, né? Primeiro, tornar claro. Vamos usar o exemplo da perda de peso e do exercício que fica mais fácil, né? E acho que todas as pessoas que estão ouvindo devem ter um pouco esse objetivo, uns mais, outros menos, mas todo mundo tem esse objetivo de ter mais saúde. Então vamos usar isso como um exemplo.
Mas é isso, né? Acho que a gente tem que fazer com que, por exemplo, quero perder peso. Ah, legal. Para perder peso, o que você vai fazer? Você vai se alimentar melhor e pode definir que você vai correr todo dia. Duas ações. Pode ter outras ações para fazer isso, né? Mas essas duas básicas. Beleza. Agora, se você focar em esquece da perda de peso, mas você fala, não, eu vou agora melhorar a minha alimentação. O meu foco é alimentação e o meu foco é correr todo dia, independente de quanto que eu vou perder de peso. Estou focado nesses dois. O resultado virá como consequência. Essa e você tem que realmente tem uma frase que eu até anotei no meu journal aqui, que ele fala sobre amar o tédio no livro. Ele fala que em algum momento você vai ter que amar o tédio. Porque assim, ele fala que no começo toda meta se torna interessante, se torna motivadora. Mas a partir do momento que você começa a virar uma rotina, porque já virou hábito, aquilo começa a ficar tedioso por vezes. Porque é mais do mesmo. Esse é o ponto que torna as coisas difíceis. Né? Onde se você não se ver vivendo aquele estilo de vida, talvez você deixe, se fica buscando. Então ele põe essa frase ali, amar o tédio, porque em algum momento, né, por exemplo, você corre com frequência, certo, Jefferson? Sim, já corri E hoje. concorda que já é uma atividade, né? Então, é uma atividade que já é assim, chega uma hora que é rotina, é um tédio, né? De repente você está fazendo a mesma coisa que você sempre fez. Não tem nada de novo, excitante, tal, assim, aquela novidade, né? E muitas vezes é isso que a gente tem que fazer, aprender a. Só que aí se você aprende a amar o tédio, né, ele se tornou um estilo de vida para você. É, Mas antes de tudo isso, tem que tornar claro, né, o hábito que você quer colocar. é, inc- Então, assim, se você tem uma meta de perder peso, você vai ter que pensar nos hábitos que você vai querer implementar para perder peso. Vamos dizer que seja alimentação, corrida ou exercício físico. Aí ele fala das intenções de implementação, que é o comportamento. Ou seja, quando eu vou fazer? Por exemplo, vamos dar o seu exemplo. Quando você corre? Quais são os dias? Como é que está definido sua agenda de correr, Jefferson? Fala para mim. eu corro depois que eu treino a musculação, ou depois, né, no final de semana Mas eu quais consigo são os correr. dias? Você tem dias definidos para correr? Mais ou menos, sábado e domingo eu corro, que é o dia que eu tenho Você tem mais hora definida para correr? cedo. Hoje eu já corri, por exemplo. Sempre. Sei lá, Exato. Então, 5h30 eu tava então, na rua. então, assim, na sua cabeça você já definiu o comportamento. Então, por exemplo, hoje vamos falar qual foi sua rotina. Você acordou, o que você fez a primeira coisa, depois de escovar dente, por exemplo? Eu fui fazer minhas orações e depois eu fui correr. Isso aí tem uma coisa interessante até, né? Porque depois ele fala esse negócio aí, depois de um hábito você fazer outro, que é o empilhamento de hábitos. Exato. Então, provavelmente você já tinha se definido, depois de fazer minhas orações, vou correr. Sim. Uma coisa puxa a outra. Isso aí ele chama de empilhamento de hábito. É bem interessante. E beleza, né? Então assim, então você tem essa e no fim de semana eu sei que normalmente você gosta de correr mais cedo, né? Eu já sei disso, né? Porque conheço um pouco seus hábitos. Né? Cada um conhece um pouco o hábito do outro, né? Mas assim, mas você definiu na sua mente que você iria fazer isso. Durante a semana você corre? Sim. Aí que horário que você corre? Mesmo horário, 5 horas, 5h30 eu tô correndo. É que, na verdade, durante a semana eu faço treino de resistência e depois eu corro ali 10, 15 minutos, mas às vezes é um treino diferente, tendo um tiro, enfim, aí eu faço, e no final de semana eu faço um pouco mais longo. Mas Ele tem depende que ser mais compacto. disso, por causa do tempo, aí eu tenho uma agenda diferente. Beleza. E outra pergunta, você treina todo dia? Sim, outro dia eu até olhei no E meu app, ele estava dizendo uma média, se eu pegasse um ano,
Tava dando 5,8 dias por semana, e se eu olhasse mais distante, aí ele caía para 4,8, ou seja, 5 dias, 5 a 6 dias por semana. Beleza. Claro que todos os seus treinos não são sempre iguais. Às vezes está chovendo, talvez você não corra, você só faz treino de resistência, correto? Exato. Né? Esse dia eu pulei corda, Então, fiquei assim, pulando corda e me divertindo. E ou tomando você sol. pula corda, ou você tem essa adaptabilidade, correto? Sim. Beleza. Então assim, você definiu bem a intenção. Então você tem um horário, né? Ele fala aqui, ó, eu irei comportamento, hora em local. Então você tem que definir. Depois você vê todos aqueles hábitos, você vai definir o que você vai fazer. Então, por exemplo, se seja alimentação, não, eu vou meio-dia, vou comer, não, vou fazer jejum de tal horário até tal horário. Então você tem que definir essas intenções. E aí vem o empilhamento do hábito, que é na hora de deixá-lo claro. Por exemplo, depois de hábito atual, eu irei novo hábito. Né? Claro, no seu caso, os dois hábitos, por exemplo, fazer o journal de oração e fazer a corrida, ou qualquer exercício, já são dois hábitos sedimentados. Tá? Mas um pode puxar o outro. Então isso que é legal, né? Ah, depois que eu acordar, escovar dente, tomar meu café. Você toma um café antes ou não de correr? Não. Hoje, por exemplo, eu não comi nada, que eu vim do jejum, então o treino é zerado para realmente Mas passar. tomar água, né? Água Provavelmente. sim, água eu tomei água, aí depois que eu fui. Mas essa hora que eu voltei, aí eu tomei o café completo, aí eu fiz o desjejum Realmente completo. correr sem ter tomado uma aguinha. Não, a água tem que ser, água Vai, é você vai importante. virar uma uva passa. Aquelas bem desidratadas. Mas uma coisa que é interessante, a dor de que ele fala no livro, que eu acho que vai de encontro com tudo isso, que é o seguinte: quando ele fala da construção do hábito em si, porque o hábito ele envolve uma mudança de comportamento, e ele fala que essa Sim. mudança ela tem 3 camadas, né? Então, por exemplo, você está falando de você mudar o comportamento. Então ele fala que ele tem 3 níveis, né? Ele coloca 3 círculos, né? E o círculo que está externo é o resultado, né? O círculo que é o segundo, que está dentro do primeiro, é um pouco do processo. E o terceiro círculo, ele chama da mudança na identidade, que é aquilo que você é ou aquilo que você deseja se tornar. Sim. Então, quando a gente pensa no comportamento, essa foi a maneira que ele encontrou para ilustrar, né, como que a gente pode mudar. E geralmente, quando a gente fala em construção de hábitos, a gente tem que começar pela identidade, aí depois a gente vem no processo e por último acontece o resultado. E muitas vezes, Por quando a gente fora. está falando do hábito, né, que você está falando, a gente começa justamente no contrário. A gente quer ver o resultado, aí depois a gente quer mudar o processo e a identidade. Então, ele fala Isso. muito de você se tornar alguém, né? Então, quem que a gente quer se tornar? Então, por exemplo, ele cita o exemplo do cara que quer escrever um livro. Então, por exemplo, se eu quero escrever, é quem eu desejo me tornar. Eu sou um escritor, né? Então, qual que é o processo? Sei lá, eu vou sentar todos os dias de manhã, eu vou escrever de 300 a 600 palavras, né? E o resultado, aí sim, vai ser o livro, né? Vai ser... Então, a gente tem que ter esse cuidado e procurar essa mudança nesse nível de identidade, o processo e depois o resultado, e não o contrário. Exato, com certeza. E o cara fala assim: não, mas eu quero me tornar um escritor. Beleza, se você escrever uma página, pronto, você já é um escritor. Só falta você continuar escrevendo uma página por dia até terminar o livro. Beleza. Então, esse é o processo. E é interessante que por isso que ele puxa o primeiro ponto, né, do processo de criar, ou a primeira lei, que é torná-lo claro, tornar o seu hábito claro. Claro, vem com essa questão da identidade, do estilo de vida, né? Então, E assim, inclusive você se ver como uma pessoa que vive saudável. Não, eu sou um cara saudável, né?
Isso. Enfim, e É, aí... por, é porque é quem você quer se tornar. Inclusive, isso muitas vezes você vai passar por um processo de desconstrução de uma identidade anterior, porque muitas vezes a gente tem as nossas crenças, os nossos valores, as nossas convicções, e elas estão muito enraizadas dentro da gente. Então, quando você passa por um Verdade. processo de transformação, é necessário, muitas vezes, desconstruir uma identidade, porque se você não desconstrói essa identidade e reconstrói uma outra, é mais difícil você instaurar esse hábito. Então, Com certeza. é esse ponto onde ele fala, né, que a questão da identidade é importante. E às vezes, para a gente criar essa identidade, aplicar ela efetivamente, né, igual você falou, eu sou um escritor, é diferente, né? Então, olha, a pessoa já está se autoempoderando, ó, no sentido de que eu sou um corredor ou eu sou um escritor. Então, você reforçar aquela nova identidade que você está buscando. E principalmente, né, focar também, né, nesse comportamento. Você falou, né, tem todo um processo de recompensa para você realmente aí fortalecer isso ao longo do tempo. Mas é importante também esse foco na identidade, não apenas na meta, mas desconstruindo algo dentro da gente e reconstruindo. Então, por exemplo, você falou, beleza, de manhã, primeira coisa que eu faço, eu vou lá e fiz as minhas orações. Mas não era assim. Demorou para acontecer. Aí depois eu fui correr. Sim. Então eu não tinha isso, mas teve toda uma desconstrução e depois uma reconstrução. Exato. E uma coisa aqui que ele ainda fala nesse torná-lo claro, né, nessa hora de você tornar o hábito claro, que é o item 4, é redesenhar seu ambiente. Torne os estímulos dos bons hábitos óbvios e visíveis. Então, assim, com certeza você deve ter todo o seu tênis, né, a sua corda, o seu material de exercício bem acessível. Eles não estão debaixo de um armário trancado com chave lá no fundo que fica difícil para pegar. Não, eles com certeza estão num lugar de fácil acesso, correto? É isso mesmo. Ó, tá vendo como eu sou um cara, na verdade eu tenho o poder da clarividência, sabe assim? E a mesma coisa para mim, né? Eu até terminei de instalar recentemente uma barra nova, né? Você viu, né? Eu instalei Eu uma barra vi. nova para não O cair Edward, mais da barra, né? o E, Edward caiu da barra. cara, Quem não eu viu, fiz. quem não sabe, é só ouvir. Eu não lembro qual que é o episódio. A gente falou aí, né, Edward, um pouquinho da queda. Até quebrou a coluna, Pois toda é, uma fraturei a recuperação. coluna. Já tá 100%, já tá fazendo de novo. E outro dia ele me mandou um vídeo, eu vi lá, ele tá firme e forte. Eu falei, caramba, daqui a pouco eu vou ficar pra trás, mano. O gringo tá que tá, mano. Então, e ela tá acessível. Eu pus no lugar mais Ah, acessível, externo, ali na casa. E tem outros materiais agora, porque também minha esposa está se exercitando, meu filho também ficou interessado. Tem a corda, tem um pezinho, tem um colchonete, e aí eu tenho minhas coisas de karatê e de kobudo, que é tonfa, agora que eu comecei a praticar isso, né? Então eu deixo tudo ali, né? Bastão, tonfa lá. Então, você tem que realmente deixar os estímulos. E essa coisa do estímulo, Jefferson, você vê que interessante. Terça-feira, para mim, aconteceu assim, ó. Essa semana, vou dar dois exemplos. Terça-feira, a gente foi numa festa que a minha esposa foi convidada lá de um cliente, né? Então era uma festa que um jantar, né? Chegava às 7, 8, claro, terminou tarde. Né? Tem discurso, tem isso, tem não sei o quê. A gente saiu de lá, tipo assim, 11h30. Isso porque a gente saiu cedo. 11h30 a gente saiu. Cheguei em casa à noite, meia-noite, quase meia-noite e meia fui dormir, né? Aí eu já dormi pensando assim, nossa, que no dia seguinte é quarta-feira, falei, amanhã tem karatê, mas acho que não vou estar cansado. Primeira coisa que eu pensei foi isso. Aí dormi, beleza. Acordei cedo, normal, no meu horário de sempre. Nesse dia de manhã eu não fiz os exercícios que eu tinha, porque eu falei, não, eu vou dormir mais, porque eu já ia dormir pouco, né? Então pus o despertador lá para ter um bom sono, que eu acho que é uma prioridade. E aí, beleza. Aí, antes de sair, eu pensei assim, nossa,
vou levar o kimono. Só vou levar. Só fiz isso. Não pensei mais nada, né? Eu tava meio com a ideia de não ir. Mas eu levei. Peguei a mala e levei, pus no carro, fui. Aí no dia, na quarta-feira, no final do dia, chegou lá o horário e eu falei, eu vou. Aí eu fui, porque tava lá comigo. Então, assim, às vezes o passo é você só deixar ali disponível, porque aí torna mais fácil você fazer É, a atividade, ele né? fala aqui, quando a gente está formando um novo hábito atômico, a frequência é mais importante até que a duração. Então, por exemplo, ao invés de você, como você falou, né, vamos falar da prática do exercício. Se você fizer 5 minutos todos os dias, é muito mais eficaz na formação do hábito do que você fazer 2, 3 vezes por semana um tempo maior. Por quê? Por causa da frequência. A frequência ela é importante. Então, quando a gente fala, né, da formação do hábito, né, você levou e acabou, aquilo é tão automático, né, que você também começa a sentir a necessidade. E ele fala, né, que dentro da formação dos hábitos, né, são 4, né, fases, né, que é o estímulo, o desejo, a resposta e a recompensa. Então, a formação do hábito ela passa por esses 4 elementos, né? Ou seja, ali o gatilho, né, que é o estímulo, o desejo, que é para você ter motivação, a resposta, que é a ação realmente efetiva, e depois uma recompensa que você tem. Você estava falando do estímulo, né, Edward? Por exemplo, a água está aqui, ó. Ela é um estímulo, certo? Sim, que nem a Agora, minha água aqui, ó. se ela ficar aqui e eu não tomar, eu não tenho a resposta, certo? Então eu não vou ter a resposta, por quê? Porque eu não tomei. Então ela tem que estar disponível, mas né, ela está aqui no ambiente, você falou um pouco de ambiente, então o ambiente está preparado para a água, mas eu também tenho que dar uma resposta e tomar água. E a recompensa talvez eu me sentir melhor, quando você está hidratado, você tem mais foco, mais energia, enfim. Então, esses 4 elementos na formação do hábito é uma coisa extremamente importante. E um adendo, né, que eu lembrei. Esse dia, na quarta-feira, alongamento eu fiz. Porque ele me toma, tipo, 3 minutos, que é os meus alongamentos de coluna. Entendeu? Porque esse praticamente eu faço todo dia. Porque assim, é só chego lá, me estico, né? Faço lá o Big Three e pronto. É o dia que não. Né? Você fala, não, esse dia é só o Big Three. Pois é. E quem quer saber o Big Three vai ter que ouvir o meu episódio lá da coluna, tá? Os 3 exercícios para você recuperar a coluna. Então dá uma olhada aí, tem o episódio lá. Cara, eu acabei de, assim, do que eu falei muito do tornar claro, agora eu vou falar um pouco do torná-lo atraente, né? Então, assim, o que ele fala, assim, para tornar um hábito atraente? Eu já falei um pouquinho que é o empacotamento, ele fala de empacotamento de tentações. Então, parei uma ação que quer fazer com uma que precisa ser feita. Que interessante, né? Uma que você quer fazer com uma que precisa ser feita. Então, assim, muitas vezes você fala assim, para você se permitir uma que você quer fazer, faça antes uma que você quer e precisa ser feita. Então, assim, hoje eu gostaria de, sei lá, você quer alguma indulgência que não atrapalhe a primeira. Né? Isso ele também é importante, né? Então, por exemplo, tipo assim, não faça assim, vou correr e depois tomar um pote de sorvete. Não, uma tá conflitando com a outra, não é por aí. Mas, por exemplo, você poderia fazer, hoje eu gostaria de ver, eu vou correr e depois de correr vou ver aquele episódio do meu programa favorito, por exemplo, né? Então, uma puxa a outra. A primeira, Né? qual que foi que você falou, Edward, a primeira lei? Porque são 4 também, né? Acho que sim, São 4. 4. Mas, Primeiro, torná-lo claro. Tornar claro, claro. clareza. Eu Puxa, tenho aqui como porque óbvio, mas clareza, dá na mesma, a tradução né? deve ser, entendi. Ou seja, se ele tá claro, aí depois você vai para tornar o hábito atraente, é isso? Atraente. Tá, então Exatamente. ó, tem Fala um exemplo torná-lo aqui. atraente. Então, Tem um exemplo que eu pode acho que é falar. interessante, que você faz. Outro dia você comentou num episódio que eu me lembrei, tornar o hábito atraente.
é fundamental para realmente ter uma mudança, né, e uma consolidação. Eu lembro que você comentou que de manhã você gosta de tomar o café antes de fazer o seu journal, para Sim, você ir lá fazer a sua reflexão. Ou seja, se você prepara a bebida que você gosta, né? Sei lá, um chá, enfim, antes de você começar a fazer o seu journal, ou seja, você está tornando ele mais atraente, porque você já associa ali o tomar o café, que é uma coisa que te apetece, com o journal, ou seja, você torna aquele exato. hábito muito mais atraente do ponto de vista da execução. Sim. E, ou seja, aí a mudança fica muito mais simples, mais fácil de ser implementada. Isso é um ótimo exemplo. É uma ação que eu quero fazer com que uma precisa ser feita. Porque o journal, na minha cabeça, ele precisa ser feito. Porque eu implementei esse hábito. Mas o café, eu já tinha o hábito de tomar café. Hoje, basicamente, hoje foi um exemplo, Jefferson. Eu acordei, eu, na verdade, fui lá, comecei a preparar o café, pus lá o pozinho e tal, tem aquelas cafeteiras, e deixei ele preparando. Aí eu fui lá, sentei na sala e estava fazendo o journal, entendeu? Enquanto o café estava lá. Pronto, aí Aí ó. eu estava ao mesmo tempo fazendo o journal e também estava revisando o livro, né, do Hábitos Atômicos que eu tenho ele aqui. E até eu me alonguei um pouquinho mais. Aí a cafeteira ficou lá, daí eu falei, opa, já ficou pronto, deixa eu ir lá. Aí eu fui lá, peguei e voltei e continuei fazendo o que eu estava fazendo. Entendeu? Então você realmente, né? E é um exemplo que eu junto, né? Sempre quando eu falo com os alunos ou alguma coisa, a gente sempre fala assim: olha, o journal é aquele momento para você curtir. Então faça um cappuccino, faça uma coisa que você goste naquele momento para que vire um ritual bacana para você. E o journal é muito poderoso, que a gente sabe, né? Então, isso é um exemplo bem interessante, né? Outra coisa que ele fala aqui no item 2, né? Tornar atraente, é juntar-se a uma cultura em que seu comportamento desejado seja padrão. Então, assim, por exemplo, você já está na cultura dos corredores. Então, assim, muitas vezes a pessoa, se ela não tem esse hábito, ela pode se juntar a um grupo de corredor ou se ver como, né? Então ela concorda que o seu comportamento está dentro dessa cultura, né? Então Exatamente. e culmina na questão da identidade, certo? Sim, ele É, acaba se tornando a sua identidade, né? Então fica exato. muito E aí fica mais, mais atraente, mais né? atraente. E Inclusive a aí ele próxima. fala que o terceiro, ó, só para concluir aqui, ó, crie um ritual de motivação. Faça algo de que goste imediatamente antes de um hábito difícil. Pois é. Então, é tipo uma preparação. Funciona com o café, por exemplo. Eu vou fazer, tomo um café, agora vamos embora. Né? Enfim, então, torná-lo atraente, fazer coisas para que o seu hábito fique mais sexy, digamos assim. Esse seria o segundo. Você ia comentar alguma coisa? Não, eu já ia falar do terceiro, que é, eu acho que torna o hábito mais fácil, né? Que é realmente, às vezes, a gente reduzir, né, aquela resistência para a gente conseguir executar, fazer aquele hábito, né? Então, Sim. você estava falando aí, é, o ano passado, acho que já faz um ano e pouquinho, que eu comprei um Kindle. Então, eu deixo ele meio que próximo. Então, eu comecei a ler mais, por exemplo, quando eu tive, a partir do momento que eu tive o Kindle. E não precisa necessariamente ter o Kindle. O simples fato, por exemplo, da gente ter um livro próximo ou acessível, você torna aquele hábito que talvez você queira instalar de se tornar um leitor, por exemplo, mais fácil. Porque se o livro está ali do ladinho e você coloca o celular em outro ambiente, por exemplo, você acaba pegando o livro, né? Porque a tela que você, né, pega, você acaba ficando, né? Exato. Então Exatamente. temos que ter esse cuidado. Então, a terceira lei que ele chama, né, tornar o hábito fácil, a gente tem que pensar o que a gente quer fazer, qual é o hábito que a gente quer mudar ou instaurar e permitir que ele seja mais fácil, mais acessível. Então, sei lá, no caso da leitura, se está do ladinho ali, vai ser muito mais fácil. Aqui no livro, por exemplo, ele fala assim, ó, no 3, né? Reduza a resistência, diminua o número de passos entre você e seus bons hábitos. Por exemplo, a minha mochila pronta para o karatê.
os utensílios para você fazer exercício, tudo perto, fácil e de fácil acesso, né? Aí ele põe o 3.2, adeque o ambiente, prepare seu ambiente para facilitar as ações futuras, né? É isso aí, eu crio um ambiente, eu tenho a minha parte ali que é o meu espaço academia, em casa, certo? Você também tem o seu, certo, Jefferson? Tem algumas coisinhas aqui, Né? uns O brinquedinhos. espaço leitura, por exemplo, o Kindle, né? Tá preparando, né? Agora aqui, essa é legal, ó. Domine o momento decisivo. Otimize as pequenas escolhas que produzem um impacto descomunal. Porque você sabe que tem sempre um momento decisivo, né? Pois é. Que é aquele momento de começar, né? Então, dominar esse momento, porque às vezes bate aquela preguiça, né? Aí você fala, será que eu vou correr? Senti minha coluna aqui, puxa vida. Aí você sai para correr, você dá o primeiro passo. Depois que você começou o primeiro passo, aí a coisa vai, entendeu? Então você tem que dominar aquele momento. É que nem para escrever. Vou escrever. Puxa vida, tem que escrever 5 páginas? Não, esquece, vou escrever uma. Vou ler uma página. Aí depois, de repente, você está lendo 2, 3 ou mais, né? Então aquele momento decisivo é importante. Pois é, isso mesmo. Inclusive você pode ver, você falou aí, né? A gente pode deixar. Imagina o seguinte, Edward, às vezes você tem, sei lá, se você deixar um brigadeiro na sua mesa, né? Vai ser fácil você se tornar indisciplinado numa escolha saudável. Ao passo que se você tiver uma fruta, você reduziu a resistência, Mas assim, certo? eu acho que um brigadeiro não é problema. O problema são 7 brigadeiros. Pois é. É, Um não é o problema é se você deixar 7. Aí é um problema, né? Aí vai ser um se problema. tiver uma Olha banana, uma aqui, ó. maçã ali, é mais fácil, eu acho, hein? Aí você não vai Pois escolher é. errado, né? Você não consegue ter a escolha errada. Então, esse eu acho que é o Ele ponto fala que ele outra trouxe. coisa que eu estava comentando aí, né? Por exemplo, ele chama de regra dos 2 minutos. Regra dos 2 minutos. Lembra dela? Regra dos 2 minutos. Ela é assim, ó. Reduz a dimensão dos seus hábitos até que possa ser feito em 2 minutos ou menos. Então é tipo assim, ó. A dimensão do meu hábito, esse é um exemplo mesmo, né? Por exemplo, foi ontem. Foi ontem mesmo. Ontem. Ontem eu acordei, fiz meu hábito normal, né? Café, journal, tal, né? E aí eu tava com um horário meio assim, e coisas para fazer, daí eu pensei, o que eu vou fazer? Vou fazer. Eu acho que eu não vou fazer exercício completo. Primeira coisa que eu pensei. Veio esse pensamento. Daí imediatamente eu fui lá e comecei a fazer os meus alongamentos. Falei, bom, vou fazer só os alongamentos. Aí comecei a fazê-los. Só que depois que eu fiz, aí eu falei, vou fazer tudo de uma vez. Entendeu? Então, a regra do 2 minutos é isso, é você falar assim. Porque lembra que você disse que a frequência é mais importante? A frequência é importante. Por isso que ele fala, a regra dos 2 minutos. Às vezes você acorda num dia que você não fala, você não está bem o suficiente para falar, putz, vou escrever ou vou ler um capítulo do livro, que, sei lá, seja qual for a sua meta naquele dia, porque toma tempo, tal, não sei o quê. Então, pense, reduza a sua meta para 2 minutos. Então, vou fazer só 2 minutos. E execute aqueles 2 minutos. Pode ser que você só execute os 2 minutos, tá tudo bem, mas você teve a frequência. Ou pode ser que você, ao fazer 2 minutos, você já se sinta à vontade de fazer mais, né? Então isso é outra coisa legal. A regra dos 2 minutos eu acho bem bacana. É bem por aí E, mesmo, porque e o último é automatizar os hábitos. quando você começa Opa, a fazer alguma coisa, realmente você não vai parar na metade, né? Então, é, realmente, se você facilitar o início e começar, às vezes é esse obstáculo que a gente precisa vencer para instaurar um bom é, hábito. Então, essa questão dos 2 minutos, ele fala, né? Você não vai colocar, ele até comenta lá, por exemplo, se você se preparar, for numa academia e tal, e falar, não, beleza, eu vou só fazer 2 minutos, 5 minutos que seja, a hora que você chegar lá,
dificilmente você vai falar, Você puxa, não vai já fazer, você vai vim, já fazer mais. cheguei a... Ou seja, você vai acabar executando aquilo e fazendo. E muitas vezes, não vai ser talvez aquele treino, porque você tá naquele dia que você está disposto, mas o simples fato de você ter ido, inclusive reconhecer, né, que é uma vitória. Às vezes a gente tá, nós temos os dias maus, então e reconhecer que, puxa, mesmo com todos os perrengues eu ainda consegui fazer, né? Se a questão da mudança da identidade, né? Então, olha, eu sou um vencedor, consegui, né, ultrapassar aquele limite, aquela barreira e conseguir executar aquilo que eu me propus. Então, esse sentimento, né, e essa autopercepção de que teve um resultado, de que teve uma vitória, mesmo que pequena, são, né, o que ele comenta lá no início do livro, né, do Atômico, é 1% melhor a cada dia, de uma maneira, né, consistente ao longo do tempo, você vai ter o resultado que você deseja. Exatamente. E aí o último que eu ia falar aqui é automatize seus hábitos, invista em tecnologia e compras únicas que fixem comportamentos futuros. Então assim, hoje a gente tem tecnologia para acompanhar as coisas, né? E ajudar a gente a tornar um hábito mais frequente. Até a questão do que ele também fala no livro de você ficar medindo o que você está fazendo, né? Avaliar o seu progresso, tá? Então, por exemplo, eu no journal, eu sempre ponho no dia que eu vou fazer o exercício, que eu fiz o exercício, ou que aconteceu aquilo, eu registro. Então, por exemplo, ontem eu usei um aplicativo de calistenia que eu tenho e fiz os exercícios todos, né? Eu tinha começado a pensar que eu ia só fazer o Big Three, não, fiz tudo. Aí eu tenho o direito de chegar no meu dia e pôr lá. Eu ponho Fit App. Fit App. Eu sei que foi o Fitness App que eu fiz naquele dia. Né? Então, assim, isso faz com que eu olhe para trás e fique vendo, olha que legal, aqui eu também fiz, olha que legal, aqui eu também fiz, né? Ah, karatê, fiz. Ah, fiz isso. Então, manter esse registro é interessante, né? E você pode usar várias tecnologias para fazer isso. Pode ser uma agenda digital, pode ser um journal, pode ser qualquer coisa, né? Então, isso é bacana, né? Também de É, você fazer ele ficar mais fácil, né? o progresso, quando você mede o progresso, você avalia e vê, né, observa que está avançando, nós temos uma tendência, inclusive, a ter mais motivação. Tem lá aquele estudo Sim. da Universidade lá de Chicago, que ela pegou dois grupos, entrega lá um cartãozinho para você ir carimbando quando você vai lá na cafeteria, né, comprar seu café, e ele vai carimbando. E à medida que você consegue os carimbos, você ganha alguma coisa grátis, sei lá, um outro café. E aí você precisa obter no primeiro grupo um cartãozinho com 10 carimbinhos. Se você atingir 10, deu bom, você consegue ganhar. O segundo grupo era o grupo que tinha 12 espaços, ou seja, teoricamente, dois a mais, porém já vem com dois carimbinhos. E a pessoa do grupo 2 que já vinha carimbado e tinha que conseguir 10 carimbos da mesma forma, o índice de sucesso, de resultado, foi tipo 3, 4 vezes maior do que o primeiro grupo. Porque simplesmente a pessoa observou que ela teve um progresso, como se ela já tivesse. O simples fato de já ter dois carimbos trouxe uma sensação de progresso. E essas pessoas conseguiram manter ali a frequência para ganhar lá o café grátis. Então, assim, é ciência mostrando para a gente que quando a gente avalia e registra os nossos progressos, ou pelo menos a gente tem consciência e reconhece os progressos que a gente fez, isso fortalece na gente aquele hábito para que a gente continue fazendo e dá mais motivação, inclusive, para manter aquele hábito. Então, o registro aí é extremamente importante. E vai até construindo, né, a gente falou da identidade, né? Ou seja, vai construindo aquela identidade. Sei lá, eu sou mais saudável, né? Eu sou uma pessoa mais ativa, né? E não eu quero perder Exato, 10 quilos, enfim. exatamente. E todos esses pontos que a gente está falando, eles estão de alguma forma relacionados. E quando a gente percebe isso, inclusive o livro é uma recomendação, assim, é um dos melhores livros que eu li nesse sentido, porque realmente
tem todo o processo que ele coloca, a maneira, ele é realmente muito do que estava ali eu fazia até de uma maneira inconsciente, sem saber que tinha um método e um processo. Mas se a gente tem essa Verdade. dificuldade, o livro pode ajudar a trazer a clareza para a gente, né, enfim, eliminar o que é ruim, fortalecer o que é bom, enfim, eu acho que ia avançar, E né? ele traz muitos exemplos e histórias que são bacanas de você ver e falar, olha que legal, isso é verdade, e tal. Então é um livro bem tranquilo de ler e ele tem bons resumos ao final de cada capítulo. Ele traz uma síntese do que foi discutido, né? E eu até estou seguindo aqui o último capítulo, onde ele já põe uma síntese completa, né? Então fica fácil de lembrar tudo, né? Aí a quarta lei, que é torná-lo satisfatório, né? Então eu vou até falar rápido, porque a gente realmente já falou muito do que ele vai comentar aqui, né? Então ele fala: use reforços, recompense-se imediatamente quando concluir o seu hábito. Muitas vezes é interessante, você termina aquele hábito, dar uma recompensa, desde que não seja uma recompensa que vai destruir o seu próprio hábito, né? Não é aquela coisa do tipo, corri, beleza, perdi umas calorias aqui, agora vou comer 7 brigadeiro, né? Não é por aí. Inclusive, uma das técnicas que ele fala é o seguinte, por exemplo, quando você tem que resistir a um brigadeiro, né? Você fala, puta merda, tô com vontade de comer esse brigadeiro, mas não vou resistir. Como que você faz resistir se tornar interessante? Porque qual é a recompensa em resistir? Nenhuma. Não tem uma recompensa, né? A recompensa está muito a longo prazo. Então ele fala que você pode criar e usar isso ao seu favor. Por exemplo, o Jefferson estava lá, doido para comer um brigadeiro, e ele resistiu. E aí ele fala: bom, eu consegui resistir, então vou depositar cinco reais no meu cofrinho da resistência. Entendeu? Aí toda vez que ele resiste, ele põe 5 reais lá. Por quê? Porque ele está construindo uma outra motivação de economia em paralelo. Então, ao mesmo tempo que ele evita uma coisa que ele quer evitar, ele constrói outra que pode ter um outro objetivo, né? Ah, esse é uma poupança para comprar um relógio novo, sei lá, alguma coisa assim, né? Então ele fala disso também. Você pode criar esses mecanismos de recompensa simplesmente por não ter feito nada. Eu não fiz nada, ou seja, o que é não fazer nada? Não comer o brigadeiro. Beleza. Mas você se recompensa do mesmo jeito, né? E aí está aqui o 4.2, transforme fazer nada em algo agradável. Ao evitar um mau hábito, cria uma maneira de enxergar os benefícios, ou cria um benefício, né? Ele fala para usar um rastreador de hábito, então acompanhe a duração dos hábitos e não quebre a corrente. Não quebrar a corrente eu acho muito importante. E aí, esse não quebrar a corrente vem junto com outro aqui, ó. Nunca quebre um hábito 2 vezes. Quando quebrar um hábito, certifique-se de voltar aos trilhos imediatamente. Inclusive, eu gostei dessa parte de voltar aos trilhos imediatamente. Eu achei legal o que ele falou. Eu não sei por que eu gostei dessa parte de voltar aos trilhos, né? Ah, a Porque ele vida fala nos assim que trilhos. quando você... Se você quebra um hábito um dia, beleza, é uma falha. Se você quebra 2 dias, você está criando um novo hábito. Então, por isso você tem que retornar. E rápido, né? Essa questão da. E rápido, né? Hum. Olha, assim, isso aqui a gente falou coisa pra caramba, né? Mas tem a parte de como se livrar do mau hábito, né? Eu acho que é o Eu vou. contrário da mudança do É hábito, o ou seja, contrário. é só você inverter, né, Edward? Então, tem lá Exato. os 4 itens para você deixar o hábito bom, fortalecer ele, enfim, realmente fazer a mudança. Como quebrar o hábito é justamente inverter as 4 leis, certo? Então, você faz lá a Exato. Então inversão eu vou dar para. um exemplo aqui, ó. A primeira aqui, ó, que seria torná-lo invisível. Em vez de torná-lo claro, você torna ele invisível. Então reduz a exposição, remova os estímulos dos seus maus hábitos. Por exemplo, nossa, adoro brigadeiro. Não compre brigadeiro. Pronto, né? Torne-o desinteressante, reestruture sua atitude mental, ressalte os benefícios em evitar os maus hábitos. Então, assim, se você se enxerga como um cara fit, fica mais fácil você resistir ao brigadeiro, né? Torne difícil, aumente a resistência, aumente o número de passos entre você
e até o seu mau hábito, né? Ou então escolha um dispositivo de compromisso. Então, restringe as suas escolhas futuras àquelas que o beneficiem. Então, assim, é tudo uma questão de torná-lo mais difícil, né? Aquele hábito que você está querendo evitar. E o último é torná-lo insatisfatório. Então, aí vem o parceiro de responsabilidade. Peça para alguém observar o seu comportamento. Ele fala até de exemplos de pessoas que falam assim, ó, o Jefferson vem para mim e fala, toda vez que eu comer um brigadeiro, eu vou te dar 50. Olha só, hein? Né? Aí o Jefferson vai evitar de comer o brigadeiro porque ele não quer perder R$ 50 toda vez, né? Que aparece lá. E parece uma E ele coisinha fala bobinha. também, Não parece uma coisa assim meio aleatória, meio boba, sem sentido. Mas, realmente, quando a gente se coloca nesses desafios e nessas situações, realmente a gente evita esses maus hábitos. E é uma maneira da gente combater e melhorar. Então, pode. E quando a gente olha assim, você fala, caramba, né? Meio óbvio, né? Mas às vezes o óbvio precisa ser dito, né, Edward? exato, E nada é realmente, óbvio. isso, e é tão simples, às vezes, você fala, caramba. E realmente ajuda você a mudar. E às vezes isso, para mim, por exemplo, é meio fácil, assim, até inconscientemente algumas coisas nesse sentido. Mas tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande, né? A gente pode falar, por exemplo, sei lá, do peso, da saúde. Às vezes a pessoa tem, ela fica, né, vai, volta, e não consegue instaurar. E às vezes esses passos que ele coloca, né, para a gente deixar o hábito aí mais difícil, né, insatisfatório, etc., pode parecer meio, né, bobinho, mas não é. Ele tem um poder muito grande. Por isso que ele fala que são hábitos atômicos. Apesar de ser simples, muitas vezes o simples não significa que ele é fácil, né? Ele exige da gente muitas vezes. É igual você falou, pô, dá cinquentão. Realmente, pode parecer. Mas eu lembro que acho que foi um episódio do Hilberman, que ele comenta que ele precisava fazer alguns trabalhos, ele deixou, acho que o celular com outro parceiro dele, e ele falou, olha, se eu for pegar o celular hoje, eu vou te dar cenzão. E o cara ficou torcendo para ele dar, né, pegar o celular, só que ele evitou para ele poder concluir o trabalho dele, né? Então, pode parecer simples, né? Mas é interessante, né? É poderoso, né? É, E ele conclui aqui, ó, crie um contrato de hábitos, torne os custos de seus hábitos públicos e dolorosos. É o tal do cinquentão, né? Porque um ficou público, todo mundo agora sabe que o Jefferson às vezes não resiste a um brigadeiro, e se ele comer um brigadeiro, ele vai me pagar cinquentão. é um compromisso, ó, tá vendo? A- e realmente, né? E isso cria na gente no subconsciente, a gente fala, putz, né? Eu não vou A comer. não ser que ele come escondido. Ele come e não conde, né? Aí tá sendo desonesto, aí não vale, né, Edward? Então, isso aí, assim, eu realmente recomendo muito esse livro, ele é tranquilo de ler, até é interessante ter revisto ele. Eu lembro que eu li ele numa sentada, Jefferson, esse livro. Acho que eu li ele rápido também. Mas Esse aqui foi um dos que eu li numa sentada. Tem alguns livros que eu já li, né, que são mais difíceis, assim, um pouco mais densos, mas esse é bem tranquilo e ele é muito prático. ele é Então, gostoso a de ler, gente não vai é um deixar. livro, não é um livro Ele pesado, é é um livro gostoso de bem ler. leve, suave, tranquilo. Vale a Vamos pena, deixar né? o É um link no show excelente notes. investimento É, de tempo e de dinheiro. Não é caro, enfim. E realmente, né, para quem está querendo melhorar, né, você que chegou até aqui, está querendo melhorar, né, se desenvolver, ter uma vida melhor, realmente implantar hábitos melhores, evoluir, né, tá até aqui na capa do livro, né, um método fácil para criar bons hábitos e se livrar dos maus, né? Então, às vezes, pequenas mudanças vão gerar resultados aí ao longo do tempo. é isso aí. E, bom, é isso aí, né, Jefferson? Então a gente fica por aqui e a gente se vê aí no próximo episódio. Valeu, tchau, Até tchau. mais. Valeu. Tchau, tchau.